Uma mulher negra é falsamente acusada de roubo, mas o que seus acusadores não perceberam foi quem o seu marido realmente era. No coração movimentado da cidade, onde arranha-céus perfuravam as nuvens e as pessoas se moviam numa pressa perpétua, as vidas cruzavam-se em momentos fugazes e despercebidos. No meio daquela multidão, poucos paravam para observar os outros, a menos que algo se destacasse. Num dia que parecia comum, Júlia Monteiro, uma mulher equilibrada e confiante com cerca de 40 anos, decidiu visitar uma conceituada galeria de joias. Planeava essa visita há semanas, ansiosa por encontrar o presente perfeito para surpreender o marido, Miguel, no seu próximo aniversário. Júlia não era uma cliente qualquer. Era uma advogada respeitada, amplamente conhecida em toda a cidade pela sua luta incansável pela igualdade. A sua missão naquele dia era simples: encontrar uma joia que encapsulasse os 10 anos maravilhosos que ela e Miguel tinham partilhado. Porém, o que começou como uma experiência de compras ponderada transformou-se num confronto revelador com o preconceito e o poder. A joalharia, famosa pela sua clientela de elite, brilhava com vitrines de vidro polido a exibir diamantes radiantes e ouro reluzente. Cada peça sussurrava promessas de riqueza e exclusividade. Ao entrar, Júlia ficou imediatamente impressionada com o contraste entre a serenidade e elegância das peças expostas e o caos do mundo lá fora. Movimentou-se em direção a uma montra de vidro, examinando uma série de colares, até que um chamou a sua atenção, um deslumbrante pingente de diamante. Brilhava intensamente sob as luzes suaves e Júlia já conseguia imaginar o rosto de Miguel a iluminar-se quando lhe oferecesse o colar. Porém, o seu momento de alegria foi abruptamente interrompido. "Posso ajudar com alguma coisa?" perguntou uma voz. Júlia olhou para cima e viu uma funcionária alta e loira que estava parada atrás do balcão. A sua expressão era profissional, mas o seu tom carregava uma ponta inconfundível, fria e tingida com algo menos acolhedor. "Sim, eu gostaria de ver este colar, por favor", disse Júlia, gesticulando em direção ao pingente que a havia cativado. A funcionária hesitou brevemente, os olhos a estreitar-se quase imperceptivelmente enquanto avaliava Júlia. O olhar não era curiosidade, mas sim um lampejo de julgamento, uma pergunta silenciosa sobre se Júlia pertencia àquele lugar. No entanto, ela destrancou a caixa e entregou-lhe o colar, exibindo um sorriso fino e forçado. Júlia segurou o colar delicadamente, observando os diamantes a refletir à luz. No entanto, não conseguia livrar-se da sensação inquietante de que o olhar da funcionária continuava fixo nela. Não era apenas atenção, mas sim suspeita. Isso não era novidade para Júlia. Ela já se tinha deparado com essa forma sutil de questionar a sua presença, com suposições silenciosas baseadas na cor da sua pele. "Quanto custa isto?" Júlia perguntou, com voz calma, mas firme. Os lábios da mulher contraíram-se num gesto ríspido. "Tenha certeza de que pode pagar", respondeu ela. A pergunta atingiu Júlia como um golpe. Não era sobre o preço do colar, ela podia facilmente pagar. Tratava-se da insinuação e do preconceito por trás das palavras. Mantendo a compostura, respondeu uniformemente: "Sim, tenho a certeza." A funcionária ficou aborrecida. "Acho que é melhor devolver o artigo à montra", disse ela em voz alta, chamando a atenção dos clientes próximos. O rosto de Júlia queimou de raiva e humilhação. Colocou o colar de volta na almofada de veludo com cuidado. "Não há necessidade disso", disse ela, com voz firme apesar da indignação que crescia dentro dela. Mas já era tarde demais. A funcionária fez um gesto para chamar um segurança e, logo de seguida, um homem alto e severo se aproximou deles. "Há algum problema aqui?" perguntou ele, o seu olhar a mudar entre a funcionária e Júlia. "Essa mulher estava a tentar roubar o colar", declarou a funcionária, a sua voz ecoar pela loja. Por um momento, Júlia ficou demasiado atordoada para responder. A acusação era ultrajante e, ainda assim, aqui estava ela, humilhada publicamente, rotulada de ladra sem qualquer prova. "Eu não estava", começou Júlia, mas o guarda interrompeu-a. "Senhora, vou ter de pedir-lhe para vir comigo", disse ele, num tom firme, mas comedido. Engolindo o orgulho, Júlia respirou fundo e assentiu. "Tudo bem", disse ela, a voz a tremer de raiva mal contida. Enquanto caminhava em direção ao escritório de segurança, sentiu o peso dos olhares dos clientes. Alguns sussurravam entre si, enquanto outros tiravam os telemóveis para gravar. Júlia manteve a cabeça erguida, determinada a não lhes dar oportunidade de ver o quão profundamente aquele momento a feriu. No pequeno e estéril escritório de segurança, o guarda fez sinal para que se sentasse enquanto revistavam as filmagens.
O tempo parecia não passar enquanto os pensamentos de Júlia corriam, repetindo a cena várias vezes. Como é que o seu simples ato de fazer compras se tinha transformado nisto? Ela sabia muito bem qual era a resposta. Finalmente, o guarda regressou, com um ar mais suave, quase apologético. Revimos as filmagens, disse ele. Não fez nada de errado. Pode ir. Júlia assentiu em reconhecimento, mas o dano já estava feito. Agradeceu-lhe em silêncio e saiu do escritório. Ao regressar ao movimentado centro comercial, o peso do que tinha acabado de acontecer caiu pesadamente sobre os seus ombros. Não se tratava só dela. Tratava-se de algo muito maior. O racismo casual com que pessoas como ela se deparavam diariamente, as suposições infundadas enraizadas na ignorância. Quando Júlia chegou à casa naquela noite, o seu marido, Miguel, recebeu-a calorosamente. Ela tentou esconder a tempestade de emoções que se formava dentro de si. Ao relatar os acontecimentos na joalharia Miguel, Júlia não conseguiu conter a raiva e a mágoa que fervilhavam dentro de si. Enquanto falava, Miguel ouvia em silêncio, a expressão a escurecer a cada palavra. Eles trataram-te como se fosses um criminoso, disse ele, a voz firme a transbordar de fúria mal contida. Na minha cidade. No meu centro comercial. Júlia assentiu, a voz a tremer enquanto respondia, foi horrível. Nem me deram uma oportunidade para explicar. Todos estavam a assistir e parecia que já tinham decidido que eu era culpado antes mesmo de eu dizer uma palavra. Miguel levantou-se, com os punhos cerrados junto ao corpo. Isto não acabou, declarou ele, com determinação. Vamos fazer algo a esse respeito. Não se podem esquivar tratando-o assim. O coração de Júlia encheu-se de gratidão, não apenas por Miguel estar ao seu lado, mas também porque sabia que ele tinha o poder de resolver a situação. Miguel não era apenas o seu marido, mas também o proprietário do centro comercial onde o incidente tinha ocorrido. E agora, ele estava pronto para usar a sua influência e confrontar a injustiça de que ela tinha sido vítima. Na manhã seguinte, Júlia encontrou-se com Rob, o segurança que no dia anterior lhe devolvera a dignidade. Sentaram-se num pequeno café perto do centro comercial, onde Rob mais uma vez se desculpou pelos acontecimentos do dia anterior. Lamento que tenhas passado por isso, disse Rob, balançando a cabeça em sinal de arrependimento. Percebi que algo não estava certo desde o início, mas tive de seguir o protocolo. Eu compreendo, respondeu Júlia, com voz calma, mas firme. Mas não se trata apenas de limpar o meu nome. Isto é maior do que eu. É sobre como as pessoas como eu são tratadas todos os dias. Temos de expor o que está a acontecer. Rob concordou, o rosto pensativo. Eu concordo. Já vi isso acontecer a outros clientes. Não está correto. A determinação de Júlia aprofundou-se. Então, precisamos de reunir provas. Quero responsabilizar aquela loja e preciso da sua ajuda. Nas semanas seguintes, Júlia e Rob trabalharam incansavelmente para descobrir a verdade. Entrevistaram funcionários, analisaram horas de filmagens de segurança e coletaram depoimentos de outros clientes que sofreram discriminação semelhante na joalharia. Cada história pintou um quadro vívido de um padrão de discriminação racial e preconceito que foi permitido proliferar sem controlo. Um dia, ao consultar os registros financeiros e os ficheiros dos funcionários, Rob fez uma descoberta surpreendente. A gerente da loja, Claire Benson, estava em contato com um homem chamado Richard Evans, um empresário famoso pelas suas táticas dissimuladas e alguém que há anos tentava comprar o centro comercial de Miguel. Ficou claro que este não era um incidente isolado. Richard Evans estava a usar as práticas discriminatórias da loja como meio de prejudicar os negócios de Miguel e forçá-lo a vender. Júlia ficou chocada. O que começou como um ato de racismo pessoal acabou por fazer parte de uma conspiração muito maior. Ela e Miguel não eram alvos apenas por serem quem eram, mas também por causa do poder que detinham. Com essas novas informações, Júlia e Rob prepararam-se para agir. Compilaram todas as evidências que haviam reunido, imagens de segurança, depoimentos de clientes, documentos financeiros, tudo o que precisavam para confrontar a gerência da loja e expor a verdade. No dia do confronto, Júlia, Miguel, Rob e alguns aliados de confiança entraram na joalharia armados com as suas descobertas. A gerente da loja, Claire Benson, estava à espera deles, com uma expressão fria e inflexível. Sabemos o que tem feito, começou Júlia, com voz firme. Temos evidências das suas práticas discriminatórias e sabemos da sua ligação com Richard Evans. Isto acaba agora. O rosto de Claire vacilou por um breve momento, mas ela rapidamente mascarou o seu desconforto com desafio. Não sei do que está a falar. Miguel deu um passo à frente,
com uma presença imponente e um tom resoluto. Foi apanhado, disse ele. Temos provas suficientes para levar isto a tribunal. E acredite em mim, faremos isso. A menos que queira perder tudo, sugiro que coopere. O rosto de Claire empalideceu quando a gravidade da situação se instalou. Após um silêncio tenso, ela finalmente cedeu. Tudo bem, disse ela, com uma voz mais baixa. O que queres? Queremos responsabilização, disse Julia. Tem de admitir publicamente o que fez, deixar o cargo de gerente e garantir que seus funcionários recebam formação para evitar que a mesma situação se repita. Claire hesitou antes de concordar, ainda que relutantemente. Tudo bem, murmurou ela. Eu farei isso. Com isso, o confronto terminou, mas Julia e Miguel sabiam que a sua luta estava longe de terminar. Isto era mais do que uma loja. Era sobre transformar a forma como as pessoas de cor eram tratadas em espaços de privilégio e poder, e eles não iriam parar até que uma mudança real fosse alcançada. Poucos dias depois, Julia e Miguel concederam uma conferência de imprensa para partilhar a sua história com o mundo. A comunicação social compareceu em massa, ansiosa por cobrir o escândalo que abalou um dos centros comerciais mais prestigiados de Nova York. De pé diante das câmaras, Julia sentiu uma onda de determinação. Este era o momento de exigir justiça, não apenas para si própria, mas para todos os que já enfrentaram discriminação. Isto não se trata apenas de mim, disse ela, com uma voz clara e inabalável. É sobre as inúmeras pessoas que enfrentam preconceito todos os dias simplesmente por causa da cor da sua pele. É sobre justiça e garantir que ninguém mais tenha de suportar o que eu passei. Miguel deu um passo à frente e apresentou a montanha de provas que haviam reunido, as filmagens de segurança, os depoimentos e os registros financeiros. Enquanto os repórteres ansiosamente absorviam a história, Julia e Miguel permaneceram unidos, prontos para desafiar o sistema e exigir mudanças duradouras. Murmúrios de choque e descrença percorreram a multidão enquanto Miguel falava com convicção inabalável. Pedimos ação imediata, disse ele com voz firme e resoluta. Isto não é apenas uma questão pessoal, mas também uma questão de responsabilidade pública. E não descansaremos até que a justiça seja feita. No final do dia, a conferência de imprensa tinha se tornado viral. As plataformas de redes sociais encheram-se de mensagens de apoio a Julia e Miguel, enquanto as hashtags a exigir mudanças se tornaram tendências em todo o país. A pressão pública foi ensurdecedora e a gerência da ourivesaria não pôde ignorar a situação. Em poucos dias, Claire Benson renunciou ao cargo de gerente. A loja anunciou novas políticas abrangentes para garantir que nenhum cliente seria discriminado novamente no seu estabelecimento. Para Julia e Miguel, foi uma vitória duramente conquistada, mas agridoce. Embora a loja tenha sido responsabilizada, as cicatrizes emocionais daquele dia permaneceram. Julia sabia que nunca esqueceria a humilhação e a dor que tinha sofrido. No entanto, ao ficar ao lado de Miguel, ambos sabiam que haviam transformado a sua luta pessoal num poderoso movimento de mudança. Eles mostraram que o preconceito, por mais profundamente enraizado que esteja, pode ser desafiado e derrotado. Dias após a conferência de imprensa, o telefone de Julia não parava de vibrar com chamadas e mensagens. Algumas foram de amigos e entes queridos, oferecendo palavras de incentivo. Outras foram de estranhos, pessoas que tinham visto a sua história e queriam expressar solidariedade. Muitas delas partilharam as suas próprias histórias de discriminação, vozes há muito silenciadas que finalmente encontraram uma saída na coragem de Julia. Julia sentiu o peso de tudo isso. Já não se tratava apenas dela, mas de todos os que já foram injustamente acusados, menosprezados ou despedidos por causa da cor da sua pele. Sentiu uma profunda responsabilidade em continuar a luta, não apenas por si, mas por eles. No entanto, com essa responsabilidade veio uma pressão avassaladora. Certo dia, enquanto Julia estava sentada calmamente à mesa da cozinha, o telefone tocou insistentemente ao seu lado. Ela não o atendeu. Miguel, percebendo seu estado preocupado, pousou o café e estendeu o braço sobre a mesa, pegando na mão dela. Tem estado quieta, disse Miguel suavemente, preocupação estampada na sua expressão. O que se passa na tua cabeça? Julia suspirou, esfregando as têmporas. É só tudo isto. Parece maior do que aquilo que consigo suportar agora. Fico contente por termos falado, mas há muito mais a fazer. Quanto mais penso nisso, mais percebo quanta mudança ainda é necessária. E não tenho a certeza de estar preparado para tudo isto. Miguel apertou-lhe a mão gentilmente, com uma voz firme e reconfortante. Não é necessário fazer tudo de uma vez. Já causaste um grande impacto.
Está a abrir portas para os outros, mas não se esqueça de cuidar de si também. Júlia retribuiu-lhe com um pequeno sorriso agradecido. Miguel sempre soube como a pôr no chão quando as coisas pareciam opressivas. Mas, no fundo, ela sabia que isso era apenas o início. A sua voz tinha sido amplificada e agora havia expectativas. As pessoas esperavam que ela continuasse a pressionar por mudanças. Mais tarde naquela semana, Júlia recebeu uma chamada inesperada de Rob. Ei, estava a fazer algumas pesquisas, disse ele num tom sério. E acho que tens de saber de uma coisa. O coração de Júlia disparou. O que foi? Estava a ler alguns relatórios antigos e descobri que esta não é a primeira vez que há problemas naquela ourivesaria. Houve outras queixas, discriminação racial, tratamento discriminatório, tudo em conjunto. Mas o problema é que tudo foi esquecido. Júlia franziu o sobrolho, apertando o telefone com mais força. Como é que isso é possível? Como é que ninguém disse nada antes? É isso, respondeu Rob. As pessoas disseram algo, mas a administração silenciou tudo. Pagaram algumas das vítimas, e quando isso não resultou, ameaçaram outras com ações legais se estas se tornassem públicas. Encobrem isso há anos. O estômago de Júlia revirou-se quando o peso das palavras de Rob se fez sentir. O que ela enfrentou não foi um incidente isolado, mas sim parte de um padrão profundamente enraizado de discriminação, que havia sido deliberadamente escondido da vista. A sua determinação aumentou. Isto não tinha acabado. Não podia ser assim. Se esta loja, e outras como ela, estavam a safar-se disto há anos, alguém tinha de lançar luz sobre a verdade. E Júlia estava determinada a ser essa pessoa. O estômago de Júlia revirou-se quando processou o que Rob lhe disse. Não se tratava apenas dela, mas sim de um padrão antigo de discriminação que tinha sido varrido para debaixo do tapete por muito tempo. Temos de tornar isto público, disse ela com firmeza. Tudo isso. As pessoas que foram silenciadas antes merecem justiça. Rob concordou. Eu concordo. No entanto, precisaremos de mais do que temos agora. Precisamos que as pessoas se apresentem e partilhem as suas histórias. Júlia pensou por um momento, a sua determinação a solidificar-se. Eu tratarei disso. Vou entrar em contato com a comunicação social e fazer com que as pessoas falem. Nos dias que se seguiram, Júlia dedicou-se ao esforço. Contactou repórteres, advogados e organizações de direitos civis, determinada a construir um caso robusto que expusesse o longo histórico de práticas discriminatórias da joalharia. Lentamente, mas seguramente, ex-clientes que haviam sido injustiçados começaram a aparecer, adicionando peso à causa com as suas vozes. Uma mulher, uma mãe solteira chamada Linda, partilhou a sua experiência angustiante. Eles acusaram-me de tentar devolver joias roubadas porque não conseguiram encontrar-me no sistema, disse Linda, com a voz a tremer. Trataram-me como se fosse criminosa. Não tive forças para lutar contra eles. Fui-me embora, humilhada. Outro homem, Carlos, contou como foi parado pela segurança depois de procurar alianças de casamento com a sua noiva. Eles não acreditavam que eu estava a falar a sério sobre comprar alguma coisa, disse ele, a amargura na voz. Presumiram, por causa da minha aparência, que eu não tinha dinheiro para isso. História após história choveu, cada uma delas um lembrete doloroso de como o preconceito pode estar profundamente enraizado. Ficou claro que a culpa não era de um funcionário ou de uma loja, mas sim de um problema sistêmico que não era verificado há muito tempo. Júlia decidiu que era hora de outra conferência de imprensa. Mas, desta vez, não falaria apenas por si. Convidou Linda, Carlos e várias outras vítimas para se juntarem a ela, oferecendo-lhes uma plataforma para partilharem as suas verdades. A sala estava cheia, com câmaras a piscar enquanto Júlia subia ao pódio. Estou aqui hoje não apenas por mim, começou ela, a voz firme, mas cheia de emoção, mas por todos aqueles que já se sentiram menos por causa de quem são. O que me aconteceu nesta joalharia não foi um acidente. Foi parte de um padrão de comportamento que se tem vindo a verificar há anos. E hoje, estamos aqui para o expor. Ela gesticulou para que Linda desse um passo à frente. Embora as suas mãos tremessem, Linda manteve-se firme enquanto falava. Fui acusada de roubar e humilhada na frente da minha filha. Mas fiquei em silêncio porque estava com medo. Já não tenho medo. Carlos deu um passo à frente, a sua raiva evidente enquanto agarrava o pódio. Fui tratado como um cidadão de segunda classe, simplesmente por causa da cor da minha pele, disse ele, cortando a sala como uma lâmina com as suas palavras. Estou farto de ficar em silêncio. Isto acaba agora. À medida que as vítimas iam partilhando as suas histórias, o ambiente na sala ficava cada vez mais pesado de emoção.
Finalmente, Júlia regressou ao pódio, carregando as suas palavras de determinação. Não estamos a pedir muito, disse ela. O que estamos a pedir é o que deveria ser dado livremente a todos: respeito, dignidade e o direito de existir sem ser julgado com base em suposições. E não vamos parar até vermos uma mudança real. A conferência de imprensa marcou uma viragem. Os órgãos de comunicação social publicaram a história sem parar e o clamor público foi ensurdecedor. As redes sociais fervilhavam com pedidos de responsabilização, e pessoas em todo o país exigiam que a joalharia enfrentasse consequências pelas suas ações. A pressão sobre a sede da empresa tornou-se insuportável. Em poucos dias, emitiram um pedido público de desculpas, admitindo os danos causados pelas suas práticas. Anunciaram uma investigação interna e prometeram implementar formação obrigatória sobre diversidade e inclusão para todos os funcionários. Embora esta tenha sido uma vitória, Júlia sabia que o trabalho estava longe de terminar. Embora este tenha sido um passo na direção certa, a mudança sistêmica exigiria mais do que desculpas e sessões de formação. Enquanto assistia à cobertura mediática da conferência de imprensa, Júlia sentiu uma mistura de emoções. Orgulho pelo que tinham conquistado. Gratidão pela coragem daqueles que se apresentaram. Mas também uma determinação latente de continuar a lutar por justiça. Isto não é o fim, é apenas o início, pensou ela. Claire Benson, a gestora que tinha permitido que práticas discriminatórias prosperassem sem controle, foi afastada definitivamente do seu cargo. No entanto, para Júlia, isso não era suficiente. Não podia permitir que a injustiça mais profunda permanecesse sem contestação. Nos bastidores, Júlia e Rob trabalhavam incansavelmente para construir um caso legal contra a ourivesaria. Com a ajuda de uma equipa dedicada de advogados, compilaram meticulosamente cada fragmento de prova, depoimentos, documentos, imagens de segurança, tudo o que pudesse fortalecer o seu caso e garantir que a justiça fosse feita. Semanas transformaram-se em meses enquanto a equipa se preparava para o julgamento. Foi um processo exaustivo, com um preço emocional elevado. No entanto, a determinação de Júlia nunca vacilou. Todas as reuniões tarde da noite, todas as sessões de estratégia e todos os relatos da sua experiência fortaleceram a sua determinação de lutar por mudanças. Miguel esteve com ela em cada passo do caminho, o seu apoio inabalável a lembrando de que não estava sozinha nessa luta. Finalmente, chegou o dia do julgamento. O tribunal fervilhava de tensão quando Júlia subiu ao banco dos réus. Os seus nervos eram inegáveis, mas também o era a sua determinação. Ela compreendia a importância do seu testemunho, não apenas para si própria, mas para todas as pessoas que foram vítimas das práticas discriminatórias da loja. Enquanto Júlia descrevia os acontecimentos daquele dia fatídico, o tribunal permaneceu em silêncio. As suas palavras descreveram um quadro vívido de humilhação e injustiça, a sua voz carregando a força de alguém que se recusou a ser silenciado. Quando terminou, o ambiente na sala estava tenso. Uma a uma, as outras vítimas subiram ao banco dos réus, partilhando as suas histórias, que formavam um retrato inegável do racismo sistêmico da loja. Cada testemunho trouxe uma nova onda de emoção, expondo a profundidade da injustiça. A defesa alegou, de forma desesperada, que esses incidentes foram erros isolados cometidos por funcionários individuais. No entanto, as provas que Júlia e a sua equipa reuniram foram esmagadoras, revelando um padrão de discriminação que já não podia ser negado. No final, o júri considerou a joalharia culpada de discriminação racial. O veredito foi celebrado como uma vitória da justiça. O tribunal ordenou que a loja pagasse um valor substancial de indenização às vítimas e impusou mudanças radicais nas suas políticas, garantindo que tal comportamento não voltasse a acontecer. Ao sair do tribunal, Júlia foi invadida por uma onda de alívio e orgulho. A luta foi longa, exaustiva e, por vezes, profundamente dolorosa, mas venceram. A justiça foi feita. No entanto, o mais importante era o precedente que haviam estabelecido e a mudança que haviam provocado. Nas semanas seguintes, Júlia refletiu sobre a jornada. O que começou como um ato profundamente pessoal de autodefesa transformou-se numa luta por justiça e dignidade para inúmeros outros. Uma noite, enquanto estavam sentados no sofá, o brilho quente do sol poente a lançar sombras suaves na sala de estar, Júlia inclinou-se para ele, com uma voz pensativa. "Achas que realmente fizemos a diferença?" perguntou-lhe ela calmamente. Miguel sorriu, envolvendo os ombros dela com o braço. "Fizemos. Fizeste. Levantaste não só por ti mesma, mas por muitos outros. E mostraste às pessoas que não precisam de aceitar injustiças, que podem lutar e vencer." Júlia assentiu,
apoiando a cabeça no peito dele. Só espero que as pessoas não se esqueçam do que isto era. Elas não vão, disse Miguel suavemente. Fizeste algo, Júlia. A mudança é lenta, mas está a acontecer. E é graças a pessoas como você, pessoas dispostas a levantar-se e a dizer, chega. Enquanto permaneciam em silêncio, Júlia sentiu uma sensação de paz a instalar-se sobre ela. A luta não tinha acabado, ainda havia muito trabalho a fazer. Mas ela provou que a injustiça pode ser desafiada e que a mudança é possível. A vida começou lentamente a regressar à normalidade para Júlia e Miguel, embora normal agora significasse uma consciência mais profunda. A batalha que travaram aproximou-os das injustiças à sua volta e deu-lhes uma maior consciência do poder que tinham para efetuar mudanças. Júlia, agora vista como uma voz a favor da justiça, era frequentemente abordada por pessoas ansiosas para partilhar as suas histórias. Cada uma delas a lembrava da responsabilidade que carregava, mas também a enchia de esperança. A luta já não era só dela, mas de todos os que foram silenciados, injustiçados ou ignorados. E juntos, estavam a provar que o mundo poderia ser um lugar melhor e mais justo, vitória após vitória. À medida que o seu trabalho de advocacia se expandia, a determinação de Júlia em pressionar por mudanças em larga escala só se intensificava. Tornou-se um símbolo de esperança para aqueles que se sentiam sem voz e a sua crescente influência significava que mais pessoas estavam dispostas a apresentar-se e a partilhar as suas histórias. À medida que o caso de Camila ganhava força, os médias seguiam a narrativa, estabelecendo paralelismos entre a luta de Camila e a batalha anterior de Júlia com a ourivesaria. A indignação pública aumentou, exigindo responsabilização da empresa de retalho. Fiel à forma, a administração da empresa inicialmente tentou enterrar o problema, negando qualquer irregularidade e evitando responder diretamente às alegações. Porém, desta vez, não puderam ignorar os holofotes. À medida que a cobertura mediática se intensificava e os protestos públicos se intensificavam, mais funcionários começaram a aparecer. Estes novos depoimentos pintaram um quadro condenatório. Uma cultura empresarial que marginalizava sistematicamente os funcionários de cor, ignorava as suas contribuições e criava uma atmosfera onde o avanço era quase impossível. O que aconteceu com a Camila não foi uma anomalia, mas sim um reflexo de práticas profundamente enraizadas. Quando o julgamento começou, a tensão era palpável. O tribunal estava repleto de repórteres, apoiantes e defensores, enquanto os manifestantes se reuniam no exterior, segurando cartazes que exigiam justiça. Júlia sentou-se calmamente na galeria, observando Camila subir ao banco das testemunhas. Foi um momento profundo. Camila transformará-se de uma mulher aterrorizada e insegura numa pessoa que agora falava com convicção e coragem. A sua voz não vacilou enquanto descrevia os detalhes das suas experiências, as microagressões, o tratamento injusto e as promoções que lhe foram negadas apesar das suas qualificações. Eu trabalhei muito, declarou Camila com firmeza. Conquistei o direito de ser considerada para essas promoções, tal como toda a gente. Mas nunca me deram uma oportunidade justa. E isso não está correto. A defesa tentou desacreditá-la, retratando-a como uma pessoa insatisfeita e desqualificada. Porém, os seus argumentos não resistiram às evidências esmagadoras, e-mails internos, depoimentos de outros funcionários e um padrão claro de discriminação. Quando o veredito foi lido, o tribunal explodiu numa mistura de aplausos e lágrimas. O júri considerou a empresa culpada de práticas discriminatórias e ordenou o pagamento de uma indenização significativa. No entanto, a vitória foi mais do que financeira. O tribunal determinou reformas abrangentes, alterações às políticas de contratação e promoção, formação obrigatória em diversidade e a criação de um comitê de supervisão para garantir a conformidade. Do lado de fora do tribunal, Camila e Júlia estavam juntas, cercadas por jornalistas e apoiantes. Camila não conseguiu conter as lágrimas quando se virou para Júlia. Obrigada, sussurrou Camila, a voz cheia de emoção. Não acho que tivesse conseguido fazer isto sem ti. Júlia abraçou-a com calor. Fizeste isso, disse suavemente. Apenas te ajudei a ver que consegues. O caso dominou as manchetes por semanas, desencadeando uma conversa nacional sobre discriminação no local de trabalho. Já não era apenas sobre a Camila, mas sobre todos os funcionários que já foram marginalizados ou silenciados. Empresas por todo o país tomaram conhecimento da situação. Muitas começaram a reavaliar as suas políticas, com medo de se tornarem o próximo escândalo público. A mudança foi lenta, mas estava a acontecer. Para Júlia, a vitória foi gratificante e agridoce. Foi um passo em frente, mas ela sabia que a luta não tinha chegado ao fim.
Ainda havia inúmeras pessoas a enfrentar injustiças, ainda havia sistemas que precisavam de ser desafiados e reformados. Uma noite, enquanto revisava e-mails de outras pessoas a pedir ajuda, Julia permitiu-se um momento de reflexão silenciosa. Pensou em como tinham chegado longe, desde a sua própria experiência humilhante na joalharia até estarem de pé nos degraus do tribunal com Camila. O trabalho que estava por fazer era assustador, mas deu-lhe um renovado sentido de propósito. A mudança era possível, uma história, um passo e uma vitória de cada vez. E, enquanto pessoas como Camila estivessem dispostas a levantar-se e a lutar, Julia sabia que estavam a construir algo poderoso, algo que poderia tornar o mundo um pouco mais justo para todos. O Justice Collective foi lançado com um evento num centro comunitário local, um espaço modesto que rapidamente se tornou um símbolo de esperança e possibilidade. Na noite do evento, o salão estava repleto, pessoas de todas as idades, raças e origens ocupavam todos os lugares, com muitos de pé ao longo das paredes ou na entrada. Havia repórteres com câmaras prontas para documentar o momento, advogados ansiosos por emprestar a sua experiência e ativistas entusiasmados por mobilizar as suas comunidades. Alguns participantes tinham ido por curiosidade, outros trouxeram histórias de dor e frustração pessoal, mas todos partilhavam um propósito comum, queriam fazer parte de algo significativo. Quando Julia subiu ao palco, o seu coração disparou de expectativa. Fez uma pausa, examinando a multidão, sentindo a energia coletiva a irradiar de volta para ela. A gratidão cresceu no seu peito enquanto pensava sobre o quão longe tinha chegado e sobre o quão longe poderiam ir juntos. Obrigada a todos por estarem aqui esta noite, começou Julia, a sua voz forte, mas impregnada de emoção. O Justice Collective nasceu de uma luta pessoal por dignidade e respeito, mas hoje, representa algo muito maior. Estamos aqui porque ninguém deve ter de enfrentar a injustiça sozinho. Estamos aqui porque a mudança não acontece da noite para o dia, mas acontece quando estamos juntos. A multidão respondeu com uma ovação, enchendo a sala com uma energia vibrante e esperançosa. Isto é apenas o início, continuou ela. Há um longo caminho pela frente e haverá desafios. Mas, com cada caso que assumimos, cada voz que amplificamos e cada sistema que responsabilizamos, estamos a aproximar-nos do mundo que todos sabemos ser possível. Um mundo onde ninguém é julgado pela cor da pele, gênero, origem ou crenças. Um mundo onde a justiça não é apenas um ideal, mas uma realidade para todos. Os aplausos transformaram-se numa ovação de pé, com a energia na sala a atingir um nível máximo. No final do evento, o Justice Collective tinha conquistado dezenas de novos apoiantes, voluntários e donativos. Ficou claro que a visão de Julia ressoou profundamente com as pessoas que estavam cansadas de esperar que outra pessoa agisse. Elas queriam fazer parte da mudança. Nos meses seguintes, o Justice Collective cresceu rapidamente. A organização assumiu casos que iam desde a discriminação no local de trabalho até a desigualdade de habitação e má conduta policial. Cada vitória, grande ou pequena, fortalecia sua determinação e amplificava sua mensagem. No entanto, o trabalho estava longe de ser fácil. A cada passo em frente, havia momentos de frustração e contratempos. Alguns casos arrastavam-se por anos, enredados numa burocracia jurídica sem fim. A resistência de corporações e instituições poderosas era feroz, muitas vezes forçando Julia e a sua equipe a lutar com unhas e dentes até pelas vitórias mais modestas. Um caso, uma ação coletiva contra um retalhista nacional acusado de discriminação generalizada, tornou-se um ponto de viragem. A equipa jurídica do retalhista era bem financiada e implacável, usando todas as ferramentas ao seu dispor para desacreditar os requerentes e paralisar os procedimentos. Depois de um dia particularmente exaustivo no tribunal, Julia chegou a casa exausta e com a confiança abalada. Miguel estava à sua espera e, assim que entrou, viu o cansaço nos seus olhos. Não sei se consigo fazer isso, admitiu Julia, afundando-se no sofá. Este caso é muito grande. Eles são muito poderosos. Parece que não importa o que façamos, eles estão sempre um passo à frente. Miguel sentou-se ao lado dela, colocando uma mão reconfortante no seu ombro. Já chegaste até aqui, Julia. Não te esqueças do que já conquistaste. Estas coisas levam tempo, mas estás a lutar a luta certa e é isso que importa. Eu só não quero decepcionar ninguém, disse Julia, com a voz quase num sussurro, tantas pessoas estão a contar conosco. Não vais desiludir ninguém, assegurou Miguel, de forma gentil. Não estás a lutar sozinha. Construíste algo de incrível e tens uma equipa que acredita nas mesmas coisas que tu. Confie neles. Confia em ti mesma.
Júlia assentiu, sentindo uma pequena centelha de esperança reacender no seu peito. Não podia perder de vista o quadro geral, a mudança pela qual estavam a trabalhar, mesmo que, por vezes, parecesse avançar de forma dolorosamente lenta. Meses depois, o caso contra o retalhista chegou a um ponto crítico. Após anos de batalhas legais exaustivas, o tribunal decidiu a favor dos demandantes. A prova de discriminação sistêmica era inegável e o veredito teve um impacto em todo o país. O retalhista foi condenado a pagar uma indenização significativa e a implementar mudanças radicais nas suas políticas, incluindo formação obrigatória sobre diversidade e uma reestruturação das suas práticas de contratação e promoção. Foi uma vitória monumental, não apenas para os indivíduos envolvidos, mas também pela mensagem que enviou a outras empresas: não importa o quão poderoso sejas, não escaparás à responsabilização. À medida que a notícia do veredito se espalhava, o telefone de Júlia vibrou com mensagens de parabéns e gratidão. Ela estava no escritório do The Justice Collective, cercada pela sua equipa, e sentiu um orgulho que mal conseguia exprimir em palavras. Eles enfrentaram uma das suas batalhas mais difíceis até agora e saíram vitoriosos. Mais importante, mostraram ao mundo que a mudança era possível, mesmo contra todas as probabilidades. Júlia olhou para sua equipa, um grupo de pessoas tão apaixonadas e determinadas quanto ela. Sabia que havia mais batalhas para travar e mais sistemas para desmantelar, mas, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se um momento para simplesmente ser. Uma vitória de cada vez, disse ela em voz alta, com uma voz firme e cheia de determinação. E assim, regressaram ao trabalho.